Oi, eu sou a Tayane e eu vou revisar com vocês processo do trabalho. Nós vamos relembrar os pontos mais importantes e aqueles que são os mais cobrados em provas, seja as provas da faculdade, seja um exame da ordem primeira e segunda fase. Eu vou ir passando pela linha do tempo, vou escrever a linha do tempo no quadro, e é interessante que para complementar esse estudo você tenha em mãos o teu código, a tua CLT, e vá marcando no código remissivo, que vai ser um grande auxiliar no dia da prova, naquelas provas em que a gente pode consultar o código, certo? Então, vamos colocar a nossa linha do tempo. A gente inicia a linha do tempo, e aqui eu vou colocar uma bandeirinha representando o início dessa linha do tempo, ajuizando uma ação na Justiça do Trabalho. Para ajuizar uma ação na Justiça do Trabalho, a gente precisou observar três coisas. Primeira, a competência da Justiça do Trabalho. Segunda coisa que a gente precisou observar, qual vai ser o procedimento do nosso processo. E terceira, quais os requisitos da petição inicial. Depois a gente vai voltar com calma em cada um deles, tá? Mas vamos observar aqui a nossa linha do tempo. Depois de ajuizado e observando esses três requisitos, a nossa ação vai ser distribuída para uma vara do trabalho. Vai ser um sorteio. No momento que ela é distribuída, a vara manda uma notificação em algo automático para que as partes compareçam à audiência. É uma notificação para que as partes compareçam à audiência. E aqui a gente vai ver quais são as consequências e quem pode comparecer e quem não pode comparecer. E caso não compareça, quais são as consequências. Então aqui nós temos o comparecimento e a consequência desse não comparecimento. Então nós vamos para a audiência em si. E nessa audiência é o momento que o reclamado apresenta a sua contestação, a sua defesa. O primeiro momento em que ele se manifesta nesse processo, a contestação. Depois, ainda nessa audiência, é o momento que a gente vai verificar as provas que as partes vão trazer. E essas provas podem ser periciais ou testemunhais. Então, o processo vai ainda desenrolando e chegamos no momento da sentença. Eu vou colocar aqui uma mini bandeirinha, porque a sentença, ela não é o fim ainda do nosso processo. Ainda pode ser modificada, a gente vai ter os recursos ainda. Então, dessa sentença, pode ter recurso, e aí nós vamos visitar aqueles que são historicamente mais cobrados, e chegamos na fase de execução. E aí sim, a nossa bandeirinha final. Vou botar aqui para ficar mais bonitinho. Chegamos na fase de execução, certo? Então, vamos voltarem para cada fase. Vamos voltar para cada fase aqui. A competência. O que a gente sabe de competência? No artigo 114 da Constituição, vai falar sobre a competência da Justiça do Trabalho. A competência fala lá na Constituição e não na CLT. O que ela diz? A competência da Justiça do Trabalho é para falar, para definir, para decidir sobre as relações de emprego, de trabalho, sobre trabalho, porque trabalho é um conceito mais amplo, emprego é uma coisa mais específica. Então, a Justiça do Trabalho vai falar, vai decidir sobre as relações de trabalho. O que não entra nessas relações de trabalho? A súmula 363 do STJ vai dizer que os profissionais liberais não entram na competência da Justiça do Trabalho. Por quê? Muitas vezes esse profissional, ele não está em par de igualdade com aquele que está contratando. Às vezes ele está em par de superioridade. É um advogado que tem muito conhecimento técnico, um médico, um engenheiro. Então, ele não precisa da proteção da Justiça do Trabalho.
tá? Lembra lá nos princípios que a gente vê que a Justiça do Trabalho ela vem para proteger, para equilibrar aquela balança? Então, nesse caso, nos profissionais liberais, essa balança não precisa ser equilibrada. Às vezes, eles estão em par de igualdade ou até de superioridade. Então, profissionais liberais vão sair daqui das competências da Justiça do Trabalho. O que mais que não entra aqui na competência da Justiça do Trabalho? Os estatutários, os servidores, aqueles também temporários que são contratados pelo ente público para preencher alguma necessidade do Estado. Então, estatutários, temporários, tá? O que mais não entra aqui na Justiça do Trabalho? Crime. Justiça do Trabalho não gosta de crime, deixa lá para aquele outro povo lá, deixa lá para o pessoal de penal. Na Justiça do Trabalho não tem crime, ainda que seja crime contra a organização do trabalho. Isso às vezes pode confundir no dia da prova. A gente pensa, a gente lê ali um enunciado e vê, houve um crime em função contra uma organização do trabalho e a gente vai pensar, não, já que tem trabalho, já que foi contra, não, isso aí é fora, vai lá para federal, vai lá para Justiça Federal. Então, crime não compensa. O crime não compensa. O crime não vai para a justiça entre as as competências da Justiça do Trabalho. Então, já vimos aqui as competências. Então, nós vamos para verificar agora qual o procedimento. O procedimento do nosso processo do trabalho, o procedimento que vai seguir a nossa ação, a gente não escolhe, a gente constata. Como que a gente constata? Só tem um requisito, que é o valor da causa. Tá, Taeli, mas como é que eu vejo o valor da causa? Como que eu vou saber o valor da causa? Cada pedido vai ter um valor certo ali indicado, ainda que seja um valor estimado, e ali você soma e você vai chegar ao valor da sua causa. Esse valor da causa vai ser o requisito definidor do procedimento, que são 3 procedimentos. O procedimento sumário, o procedimento sumaríssimo e o ordinário. Para o procedimento sumário, são umas causas, vamos dizer assim, de menor complexidade. Causas em que o valor não ultrapassa 2 salários mínimos. O que acontece aqui? O procedimento sumário, quando as causas são de até 2 salários mínimos, ele não tem como recorrer, é uma instância única. Então, a pessoa entra, a não ser que viole a Constituição, daí assim, uma violação à Constituição, vai poder recorrer. Mas, regra geral, não vai ter como recorrer no procedimento sumário. O rapaz pede, por exemplo, vale transporte, uma lei federal, tá? Mas ela não violou a Constituição, a lei foi violada, mas a Constituição não foi violada, não vai ter recurso. Se houve violação da Constituição, vai ter. Não, a citação por edital é uma coisa mais rápida, coisa mais dinâmica. Então, nós temos o procedimento, também o sumaríssimo. O sumaríssimo é quando houver ações com valor superior a 2 salários mínimos e até 40 salários mínimos. No procedimento sumaríssimo, não tem citação por edital. Então, a parte ela tem que levar o nome bem completinho, ela tem que levar endereço, e-mail, telefone, se puder, todas as informações para que o reclamado seja encontrado e não seja necessário recorrer à citação por edital, porque, por regra, não há citação por edital. Então, a gente tem que observar isso. O que acontece aqui no sumaríssimo? Não cita por edital, não edital. Outra coisa que nós temos que observar, que é muito importante. O procedimento sumaríssimo, ele não é um procedimento que pode ser utilizado quando o reclamado é ente da administração direta, autárquica
ou fundacional. Então, a gente viu ali no enunciado uma ação judicial e a causa não ultrapassa 40 salários mínimos. A causa é de 20 salários mínimos. E parece que é óbvio que a gente vai seguir o procedimento sumaríssimo, afinal, vai estar dentro aqui desse gapzinho. Mas quando a gente fala de ente público, quando a gente fala do ente da administração direta, autárquica ou fundacional, a gente não pode utilizar esse sumaríssimo. O procedimento vai ser o ordinário. Tá? Isso é muito importante, ainda que o valor seja muito abaixo de 40 salários mínimos. Falou em ente público, lembra, será que eu posso usar esse procedimento? É o ordinário. Por que é o ordinário? Porque o ordinário ele vai ser um procedimento mais oneroso. O ente público muitas vezes precisa de prazo em dobro, precisa de maior reunião de provas, ele precisa citar por edital. Então a gente não sabe as particularidades daquele processo quando a gente envolve um ente público. Então a gente não utiliza o sumaríssimo, a gente utiliza o sumário. Lembrando que o sumaríssimo é o procedimento preferido, é o preferido das bancas, é o que mais cai em prova, é o que mais caiu na OAB. Então a gente tem que ter cuidado com esse detalhe, para não se confundir. Já que cai tanto, será que envolveu o ente público, será que eu vou poder utilizar? Não. E outro detalhe que nós temos do nosso procedimento sumaríssimo, é que ele tem uma questão que ela só serve para cair em prova. Vocês já viram falar que alguém entrou com um processo na Justiça do Trabalho e teve a sentença em 15 dias? Eu, particularmente, não ouvi falar. Eu sei que isso tá aqui na regra, tá? A regra do sumaríssimo é que a pessoa tenha a sentença em 15 dias, tenha julgado em 15 dias, mas isso não é comum. Por não ser uma coisa comum na prática, a gente pode esquecer no dia da prova. Então, a gente tem que observar. Essa é aquela coisa, quando o examinador, ele tá com o coração peludo, como eu digo, ele tá com o coração do mal, ele acordou e ele fez aquela questão pra mexer contigo. A gente acha que tá ali, tá sabendo de tudo, e chega no dia da prova, sentença em 15 dias? Óbvio que não. Mas falou em sumaríssimo, tecnicamente tem que ter a sentença em 15 dias. Certo? Então, já vencemos o sumário, já vencemos o sumaríssimo, e de quebra já falamos um pouquinho sobre o ordinário, porque o ordinário vai ser todo o procedimento para todas aquelas ações em que ultrapassar 40 salários mínimos, ou quando tiver os entes da administração direta, autárquica ou fundacional. Certo? Então vamos lá para a nossa linha do tempo de novo. Ajuizamos a nossa ação, verificamos qual é a competência, verificamos qual é o procedimento do nosso processo e agora a gente vai verificar se a nossa ação, se a nossa petição está cumprindo todos os seus requisitos, os requisitos da petição inicial. Então vamos lá. Os requisitos da petição inicial é assim, é uma receita de bolo em que hoje tu vai decorar no dia da prova da OAB, antes de ler enunciado, antes de nada, tu vai separar o teu caderno. Tu vai pegar uma das tuas 10 canetas, porque tu vai levar 10 canetas, né? Porque tu não vai correr o risco de acabar com uma caneta estourar, uma caneta cair no chão. Tu vai levar 10 canetas transparente, Bic. Não necessariamente Bic, né? Mas se a Bic quiser me patrocinar, tudo certo. Então você vai levar a sua caneta, vai pegar uma delas, vai abrir o rascunho e vai fazer a receita de bolo. O que é a receita de bolo? Você não pode esquecer dos pré-requisitos da petição inicial, porque se quando você lê o enunciado for uma petição inicial, você já vai estar com ela ali estruturada. Você não vai ficar nervoso, você não vai pegar aquela influência ali do momento que você está lendo o enunciado. Então sentou, escreve a receita de bolo. Se for um recurso, ótimo! Provavelmente vai ter algumas coisas ali que você vai aproveitar. Então, quais são os requisitos da petição inicial? 1. Endereçamento. Em regra, na Justiça do Trabalho, vai ser o local de prestação de serviço. Mas a gente sabe que tem algumas exceções ali. Por exemplo, a pessoa que foi contratada num lugar e a empresa não tem uma filial, a empresa não tem controle de jornada, a empresa tem filial ou matriz em outro lugar. Então, são algumas exceções, mas em regra é do local de prestação de serviço. 2. Então, aqui, endereçamento, eu vou por aqui, ó, juízo. Endereçamento ao juízo. Número 2, qualificação. A qualificação completa, nome,
endereço, qualificação, nome, endereço, CPF, tudo isso se constar lá no enunciado. Então, vai botar ali qualificação, você lembra que tem que ter todas essas informações, mas você não vai colocar ali, você não vai inventar número, pelo amor de Deus, RG, XXX, ou 3 pontinhos. Aquele momento que você fizer aqui, ó, por exemplo, vara XXX ou vara 3 pontinhos, é o que você vai utilizar depois em toda a tua peça, tá? Então, lá, qualificação, coloca todas as informações que tem lá da qualificação do reclamante ou do reclamado, dependendo de quem você vai estar representando nessa peça. E todas aquelas informações aqui. 3. Fatos. Você vai fazer um breve relato dos fatos. O que aconteceu? Porque ele trabalhou de tal tempo a tal tempo, em tal lugar, em tal função, e papapá, e acontecia isso, e aí teve um desvio de função, e não sei o que, teve hora extra, e aí não tinha o quadro ponto, não tinha folha ponto, não sei o que. Então, ali vai ser um resumo dos fatos. Ok, contei toda essa história, agora o que eu quero? Eu quero os pedidos, eu quero pedir, eu quero tal e tal coisa, porque primeiro eu vou contar a história, eu vou contextualizar, eu vou pegar e dizer pro magistrado seguinte, aconteceu isso, como que eu surgi nessa relação, por que eu tô entrando com esse pedido? Porque aconteceu tal coisa, porque eu fui contratada tal, e aconteceu isso. E aí, resultado disso, eu quero isso, porque ele não vai subentender nada, ele vai ler ali os fatos e não vai achar que tu quer X ou Y, ele vai esperar com que você peça. Então, você vai dizer, e eu quero tal valor de hora extra, tal valor de periculosidade, porque incidia e papapá. E esse pedido, ele tem que ser certo, líquido e determinado. Ainda que seja um valor estimado. Foi uma alteração com a reforma trabalhista muito válida, muito importante. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa, ela não conseguiu, ela não teve ainda oportunidade de fazer aquele cálculo, ela não sabe quanto exatamente ela tem que pedir, então ela imagina que é mais ou menos este valor e ela vai fazer uma estimativa do valor. Lembra que a gente precisa do valor da causa para definir qual é o procedimento do processo? Então, em cada pedido vai estar lá. Cifrão, tal valor, certo? E por último, local, data, advogado. Lembrando que a gente não pode identificar a nossa peça na OAB, certo? Então, meninas, eu sei que a gente fica com vontade de dizer, advogada já, mas deixa, quando a gente estiver com as nossas credenciais, a gente usa advogada e faz o que quiser. Mas na peça, na OAB, a gente precisa usar o termo advogado, certo? Então, não pode identificar, tem que colocar advogado, / OAB, não coloca a identificação do estado, não coloca nada. Local, data se constar, local se constar, OAB, pode pôr advogado / OAB, mas não pode identificar, certo? Então, já verificamos qual é o procedimento, já verificamos quais são os requisitos da petição inicial, que são estes que devem ser observados. E aí já passamos para uma próxima fase da nossa linha do tempo do processo. Vamos lá. A ação chegou lá na Justiça do Trabalho e ela vai ser sorteada. Como ela respeitou todos esses passinhos aqui, ela vai ser sorteada. No momento que ela vai ser sorteada, vai ser para alguma das varas do trabalho. Chegando lá, vai ser expedida uma notificação automática para que as partes compareçam à audiência. E é isso que a gente precisa lembrar, a gente precisa saber quais são as consequências para quem não comparece. Quem pode se fazer substituir na audiência? Vamos lá? Vamos começar pelo reclamado.
o reclamado pode se fazer substituir sempre. Sempre. Sei que quando a gente está estudando, a gente sempre fica naquela dúvida, né? Falou sempre na prova é porque deve estar errado. Mas nesse caso não. Nesse caso, o reclamado sempre pode se fazer substituir. E por quem que ele pode se fazer substituir? Pelo seu gerente, pelo preposto. E esse preposto, antigamente, precisava ser funcionário da empresa. Agora ele não precisa mais ser funcionário da empresa. Pode ser uma pessoa, um familiar, enfim, que tendo uma carta de preposição, tendo ali uma comprovação de que foi o reclamado que enviou ele vai poder se fazer substituir. Ele pode ser substituído também por um advogado. O que ele não pode é ser substituído pelo procurador dele. Vamos entender? É assim, o advogado dele, procurador, sabe que ele não vai poder ir e ele precisa levar, pode até ser um outro advogado, como eu falei, leva um outro advogado para ser o preposto do reclamado. Ele não pode, o preposto e o procurador serem a mesma pessoa. Não pode ser um único ente ali, um único ser de luz, tá? Então, o advogado pode levar um colega advogado para ser o preposto do seu cliente, mas não pode ser ele mesmo que vai defender, certo? Então, ele pode ser substituído por um gerente, por um preposto, não pode ser o seu advogado, tem que ser uma outra pessoa. E qual que é a consequência dessa substituição? Tudo que o preposto falar vai obrigar o reclamado. Então, se o juiz perguntar assim pro preposto, você chamava ele de cachorro sem vergonha? E aí o preposto vai dizer assim, sim, aham. É como se o reclamado estivesse dizendo, estivesse saindo da boca do reclamado, eu chamava ele de cachorro sem vergonha, tá? Então, tudo que o preposto declarar, tudo que o preposto falar aqui, vai gerar uma obrigação. Vai obrigar, tá? Então, o reclamado ele tem que observar quem ele vai mandar. Tem que ser uma pessoa que está por dentro da situação, que sabe o que aconteceu, que sabe a verdade dos fatos, que vai poder ter condição de expor ali na audiência a sua parte, né? A sua versão dos fatos. Quem mais que pode se fazer substituir aqui? Aqui o reclamado, então o reclamante também, né? Mas aqui no reclamante tem uma questão. O reclamante pode se fazer substituir quando ele tiver um motivo poderoso. E essa é a palavra utilizada na CLT. Quando tiver um motivo poderoso. Muitos acham que foi um erro de digitação, mas tá lá escrito poderoso. E o que se quer dizer com isso? Que seja um motivo de vida ou morte mesmo. Não pode ser acabou a gasolina, eu perdi o Uber, acabou a minha bateria, não consegui chamar. Tem que ser uma coisa muito séria. E aí ele pode se fazer substituir por quem? Pelo sindicato. Ou também por um colega de profissão, alguém que exerça a mesma profissão que ele. Mas aí, diferente aqui do reclamado, onde as declarações do preposto vão obrigar ele, nessa situação, o sindicato ou o colega da profissão, ele vai simplesmente ir lá dar um recado, ele vai dizer ele não pôde vir, aconteceu tal e tal coisa, ele vai justificar, mas ele não pode vir. E aí o juiz vai adiar a audiência. Percebem que há uma grande diferença aqui? Ele precisa ter um motivo, mas sem ele lá não vai ter audiência, porque ninguém vai conseguir dizer para ele, para o magistrado, as versões dos fatos que o reclamante diria. Então, nesse caso aqui do reclamante, a audiência é adiada, enquanto no do reclamado, a audiência acontece e gera obrigação que o preposto disser. Tá certo? E agora, se o reclamado não comparece, o reclamado, ele simplesmente decide não ir.
Ele disse, eu não vou perder meu tempo lá, eu não vou mandar ninguém, eu não... Nada. Sabe o que acontece? Ele é revel. Básico. Se torna revel, as coisas, supõe-se que as coisas alegadas, os fatos alegados na inicial são verdadeiros, então ele se torna revel. Agora, e se o reclamante não comparece à audiência? O que acontece? Se ele não comparece à audiência, primeiro vai ter o arquivamento. Pode haver o arquivamento. E o arquivamento seria o arquivamento sem o julgamento do mérito. Não vai ser analisado, vai simplesmente arquivar. O reclamante acordou mal naquele dia, ele disse assim, quer saber? Não vou ir lá, não vou perder meu tempo, não vou ganhar mesmo, e e não quero ir. Então vai ser arquivado. Aí daqui a 10 dias, ele pega e diz assim, eu tô dizendo 10 por um motivo, você vai entender. Daqui a 10 dias ele acorda e diz assim, olha, quer saber? É meu direito, eu tenho que ir lá, trabalhei tantos anos para essa empresa, eu vou cobrar mesmo sim, eu não vou ficar assim. Então ele volta lá, em 10 dias, por exemplo, e aí ele junta as guias, ele paga novamente e ele entra com a mesma ação, com os mesmos motivos ou até trazendo outras coisas. Mas o que acontece? O sorteio aqui vai novamente para a mesma vara de trabalho. Por quê? O que acontece? O legislador buscou evitar que as pessoas fizessem o seguinte, mas caiu em tal juiz, eu sei que ele já tem um entendimento de tal forma, pode ser que ele não me dê ganho de causa, então eu vou deixar arquivar e eu entro daqui a um tempo de novo, e aí quando vê vai para outro juiz que tem um atendimento que é assim, de acordo com o que eu tô pedindo. Então, para que evite que isso aconteça, vai ter o sorteio, e o sorteio vai mandar de novo para a mesma vara, certo? Então, ele mudou de ideia, ele recolheu as guias, tá? Recolheu as guias e entra de novo com a ação lá para a mesma vara do trabalho. Agora, e se ele for um beneficiário da justiça gratuita? E por isso que eu falei 10 dias, tá? Se ele for um beneficiário da justiça gratuita, ele vai, no prazo de 15 dias, poder ainda se justificar. Ele precisa ter um motivo poderoso. Ele vai se justificar, dizendo por que ele não pôde comparecer. E aí, ele pode entrar novamente, pode ingressar novamente com essa ação para a mesma vara. Então, ele fez isso em 10 dias, ele está dentro do prazo. Ele vai dar a justificativa dele, vai entrar novamente com o processo. Agora, vamos supor que ele não fez em 10 dias, ele fez em 17 dias. Ele fez em 17, passou, perdeu o prazo. Aí ele tem duas opções. Ou ele não entra com essa ação, ou ele vai recolher as guias. Aqui judiou, né? Porque se ele for beneficiário da justiça gratuita, é muito provável que ele não tenha condição. Mas por que ele perdeu o processo, entendeu? Essa é a questão. Para evitar, o legislador busca evitar esse descaso com a justiça. A gente sabe que muitas pessoas mexem, elas provocam a máquina estatal e às vezes nem voltam lá para ver, não estão nem aí. E para evitar com que isso acontecesse, para evitar que isso fosse algo reiterado na Justiça do Trabalho, mesmo que for beneficiário da justiça gratuita, vai recolher as guias para poder entrar novamente com o processo. Então, a gente viu qual a competência, qual o procedimento, os requisitos da petição inicial, o que acontece com quem não comparece, quem pode se fazer substituir, e aí a gente já venceu essa nova fase aqui da nossa linha do tempo do processo do trabalho. Então, chega o dia da audiência. Passamos agora, então, para a audiência em si. Já vimos as competências, já vimos qual o procedimento, quais os pré-requisitos da petição inicial, já vimos quem pode se fazer substituir, o que acontece com quem não vai, quais as consequências. Passamos para a audiência, momento da contestação. A contestação é a defesa do reclamado. É o primeiro momento em que ele vai se manifestar
se manifestar no processo. Essa defesa pode ser oral, lá na hora da audiência mesmo, ou então pode ser de maneira escrita. A petição, a contestação oral, ela tem 20 minutos, ela pode ser feita lá na audiência e não é negada a ninguém que entregue essa petição, essa contestação de maneira escrita. Para aqueles órgãos, para aquelas varas em que já implementaram o PJE, essa contestação tem que ser feita de maneira antecipada, ela tem que ser antes da audiência, então já tem que estar lá protocolada a contestação no momento em que as partes estão na audiência. O que acontece nessa contestação marca um fato importante. O reclamante, vamos por assim, não pode mais desistir dessa ação depois que o reclamado apresenta a contestação. Então, no momento que o reclamado, vamos botar assim, reclamado, apresenta a contestação, não pode mais desistir da audiência, da ação, sem ter a anuência do reclamado. Porque o que acontece? Às vezes o reclamante pode perceber, na decorrência ali do processo, viu que de repente algum fato mudou, alguma testemunha não vai mais se comprometer com ele, e pode achar que não vai ganhar a audiência, não vai ganhar o processo. E então ele diz, não, eu vou desistir. Mas no momento em que o reclamado já apresentou a sua defesa, ele não pode mais tomar essa decisão sem anuência. Porque o que acontece? Ele pode chegar lá no final do processo e o juiz ainda determinar que, na verdade, quem tem que pagar alguma coisa pode ter uma reconvenção nesse caso, quem tem que pagar, na verdade, é o reclamado e não o quem tem que pagar, na verdade, é o reclamante e não o reclamado. Então, é por isso que o legislador definiu que após apresentada a contestação, o reclamante não pode mais desistir sem anuência, tá certo? Então, o reclamado apresentou a sua manifestação, ele apresentou a sua contestação. Ambas partes apresentam as suas provas no direito, ali as provas no processo. As partes trazem as suas testemunhas. Então, as partes trazem as suas testemunhas. Aqui, ó. O que acontece? O que a gente tem que lembrar? Que no sumário, lembra lá dos nossos procedimentos? O sumaríssimo e ordinário tem diferença de número de testemunhas, tá? O ordinário, lembra que é um procedimento para causas maiores, acima de 40 salários mínimos? Então, ele vai ter direito a 3 testemunhas, 3. Enquanto que no sumaríssimo, 2. Ainda aqui nas testemunhas, a gente vai ter algumas diferenças. No sumaríssimo, não vai ter a citação das testemunhas. A parte, o reclamante, vai apenas mostrar o convite, se convidou, enfim, e vai dizer que fez o convite para aquelas pessoas comparecerem. Vamos supor que o reclamante aqui, ele traz 2 testemunhas, a princípio. Daqui a pouco entra um colega de trabalho, e ele vai lá, dá o seu testemunho, e daqui a pouco, quando vai chamar a segunda testemunha, o vizinho da empresa, lá ele não está, ele não está lá no momento. Aí o juiz vai olhar e vai dizer o seguinte: a gente vai ter que adiar essa audiência, porque se é uma testemunha importante, ela não está aqui, vamos adiar. Mas tu tem certeza que tu convidou? Então, o reclamante vai mostrar a prova do convite. Tendo a prova do convite, enfim, um WhatsApp, uma carta, um e-mail, não é carta não, né? Mas alguma coisa que comprove que aquela pessoa se comprometeu em comparecer àquela audiência e houve um convite, então o juiz vai adiar a audiência e vai remarcar a audiência. Então, remarca, vai ter uma segunda data para a audiência. E chegou lá, a testemunha não aparece novamente. O juiz vai dizer assim, não, tá de brincadeira comigo, né? Então, agora, eu vou intimar ela, e se ela não vier nessa terceira data, que vai haver uma terceira marcação de audiência, se ela não vier, vai haver condução coercitiva. Já pensou? Uma condução coercitiva? Você se comprometeu a ser testemunha de uma pessoa,
Você não vai de novo. Todas aquelas pessoas, todos aqueles profissionais lá reunidos esperando o teu testemunho e tu não vai. Tem que mandar por condução coercitiva, certo? Então, a gente vai pro ordinário. O ordinário não precisa daquele convite, porque o juiz ele pode intimar a testemunha, tá? E depois, só se a pessoa não aparece nessa segunda data, não apareceu mesmo com intimação, vai remarcar a data e aí manda também fazer em condução coercitiva. Porque se a pessoa se comprometeu, se ela foi intimada, ela tem conhecimento de que ela precisa comparecer, ela deve comparecer, certo? Então, testemunhas, provas testemunhais, ok. Vou apagar o quadro para a gente falar sobre as as provas periciais. Então, aqui a prova pericial. A prova pericial, ela pode ser necessária por força de lei, por exemplo, para que a gente identifique a insalubridade. Então, tá num ambiente insalubre e precisa fazer uma perícia para comprovar. Ou então a periculosidade. Vou botar aqui. Periculosidade. Ou então, para definir, para poder constatar que a pessoa está com um problema de saúde em decorrência do trabalho, uma doença do trabalho. Então, vai lá, o reclamante, ele alega que está com um problema no pulso. Ele está com um problema no pulso e ele é em função aos movimentos repetitivos. Então, ele precisa fazer uma perícia. O que acontece? Quem que tem que pagar os honorários dessa perícia? Aquele que pediu? Aquele que perdeu? Aquele que perdeu tudo? Tem uma questão para a gente saber. É quem sucumbiu. Mas quem sucumbiu ao pedido. Vamos supor o seguinte. O reclamante, ele pede uma perícia para constatar a insalubridade, tá? E também para constatar uma doença em decorrência do trabalho dele. A insalubridade foi constatada. Ok, foi constatada a insalubridade. Agora, a doença do pulso que ele está alegando que tem, não foi constatada. Então, essa pessoa, esse reclamante, vai sucumbir a este pedido. Então, ele não vai pagar a insalubridade, afinal, ele recebeu a insalubridade, mas vai pagar a perícia do médico ou do profissional que constatou, ou nesse caso, não constatou a doença. Então, vai pagar o valor da perícia aquele que deixa eu escrever melhor aqui. Aquele que sucumbir ao pedido. Tá? Então, uma pessoa ela pode sucumbir, pode fazer 3 pedidos, sucumbir apenas um deles. Certo? E aquele, quando você, por exemplo, precisa de um técnico, um assistente judicial, um técnico, vai fazer decide contratar um engenheiro, um técnico lá, para fazer uma perícia. Mas ela não está por força da lei, ela não está nesses casos aqui, porque não é insalubridade, não é pericial, não é de periculosidade, é para uma outra questão. O técnico, nesse caso, técnico vai ser aí quem pediu. Porque se a lei não determina que é obrigado, é um luxo. Você quer embasar, quer realmente comprovar ali, mas é uma coisa que não está determinada em lei. Então, quem vai pagar o técnico vai ser aquele que pediu, aquele que solicitou, e não aquele que sucumbiu, tá? Então, já vimos sobre a contestação, vimos que a manifestação do reclamado, a primeira manifestação dele no processo, que o reclamante não pode mais existir sem a anuência dele no momento em que ele apresenta a contestação. Vimos sobre as provas periciais, testemunhais. E aqui vencemos essa primeira parte. Estamos nos aproximando do quê? Da sentença. Vou apagar aqui. Estamos chegando na nossa segunda bandeirinha, porque ela não é, de fato, o fim da nossa trajetória. Mas é um marco deveras importante, né? Então, chegamos aqui à sentença. Que momento! Chegamos à sentença. Na sentença, agora, a gente vai receber a sentença e pode ser que as partes, tanto o reclamante quanto o reclamado, não fiquem satisfeitas com o que foi decidido ali pelo juiz. Então, elas podem entrar com os
recursos. E aí, aqui nos recursos, nós vamos ver aqueles que são os mais cobrados, aqueles que não se fala em prova de processo do trabalho sem citá-los. Eu vou colocar aqui no cantinho, não, eu acho que eu vou colocar, deixa eu pensar melhor, eu vou ver onde é que vai ficar melhor, porque eu quero que fique de uma maneira estratégica, porque assim a gente vai depois riscando os recursos para que a gente vá se dando conta do que já venceu. Então, na verdade, eu vou fazer assim, ó. Recursos. Da sentença vai caber RO, recurso ordinário. Do RO vai caber URR. Do RR vai caber embargos ao TST. Essa aqui é a linha mais tradicional, é a linha mais comum do processo do trabalho. Depois vai caber recurso extraordinário. Tá, Yane, mas recurso extraordinário não é um recurso trabalhista. Não é um recurso trabalhista. Mas se houver uma decisão em que viole a Constituição, a gente tem que recorrer ao recurso extraordinário. O RO, que a gente recorreu da sentença, vai ser o TRT. O RR é o TST. O embargos ao TST ao TST. E aqui ao STF. Tayane, mas 2 recursos para o mesmo órgão? Sim, mas só que são departamentos diferentes. A gente vai voltar lá. Então, vamos lá. Temos o RO ali, o RR, o embargos ao TST, o recurso extraordinário, outros recursos que também são importantes aqui para nós. Agravo de petição. Vou botar aqui do lado. Agravo de petição. Agravo de instrumento. Agravo. Os embargos de declaração, que a gente sabe que cabe em qualquer momento, em qualquer fase, para sanar aquelas contradições, omissões ou obscuridades, assim, que o magistrado deixou passar alguma coisa e a gente precisa que aquilo fique mais claro. Embargos de declaração, e aí nós vencemos os recursos mais importantes, tá? Então, nós vamos fazer aqui uma linha para separar, porque depois a gente vai ir riscando o que a gente conferiu. O RO, quando eu entro com o RO, quando eu não fiquei satisfeito da minha sentença, eu tenho que entrar com recurso ordinário. O recurso que se entra quando a gente não está satisfeito com a sentença é recurso ordinário. O recurso ordinário eu vou remeter ao juiz que proferiu essa decisão. É ele que vai fazer a análise da admissibilidade do teu recurso. O que acontece? Aqui, ó, análise de admissibilidade. Uma análise de admissibilidade. Ele vai ver se está tempestivo, se a pessoa recolheu as guias, se ela fez o depósito recursal, se tem interesse de recorrer. Então, estando tudo ok, ele vai, o nosso magistrado, deixa eu botar aqui, o nosso magistrado, ele vai receber esse recurso, ele recebe, então ele vai remeter ao TRT. Chegando lá no TRT, vai cair na mão do relator. O relator, ele vai fazer essa mesma análise da admissibilidade. Ele vai ver se está tempestivo, ele vai ver se foi recolhido as guias, o depósito recursal, se tem interesse em recorrer. Estando tudo ok, como estava aqui, estando tudo ok, o relator vai remeter a turma recursal. A turma recursal. A turma recursal, então,
não precisa fazer essa análise aqui, porque ela já percebeu que tá tudo ok. E ali sim começa a análise do mérito. Análise do mérito do teu pedido. Mas vamos supor, ok, isso é o RO, certo? Vamos riscar aqui, ó, RO. Já conseguimos entender como é que é a dinâmica. Não fiquei satisfeita com a decisão, eu vou desenvolver o meu RO, vou remeter ao juiz, ele recebe, manda para o TRT, o relator conhece o teu pedido e então vai dar prosseguimento, ele vai mandar para a turma para que ela faça a análise do mérito. Mas vamos supor que alguma questão aqui dentro dos pressupostos de admissibilidade, não estavam ok. Então, o teu RO ficou trancado, ele trancou aqui, ó. Ele tá trancado. Ele trancou, porque você, enfim, pode não estar no tempo certo, intempestivo, ou pode não ter recolhido o valor correto, e o processo, o teu pedido, o teu RO tá trancado. Tu precisa destrancar. Qual que é o recurso para destrancar esse RO? É o agravo de instrumento. O que é o agravo de instrumento? Ele é um caminhão. Vamos pensar assim, é um caminhão. Esse agravo de instrumento, ele é um caminhãozinho que vai carregar, aqui ó, ele vai carregar o teu recurso lá pro TRT. Então, ele é um caminhãozinho grande, para caber tudo, o agravo de instrumento, e ele vai levar ao TRT. Você precisa que o relator veja, porque ele precisa ver que você sanou alguma coisa ali, que você precisa mesmo, que é necessário, que você tem interesse. Esse agravo de instrumento, ele vai ser só para isso, ele vai ser só para carregar o teu recurso. Ele vai destrincar o teu RO. Então, pensa assim, agravo de instrumento, ele destranca o RO. Olha que lindo que ficou o nosso caminhãozinho. Aqui, ele vai carregar o nosso RO. Ok, então, destrancou, liberou, foi pro TRT. Chegando lá no TRT, o relator pegou o teu agravo, ele pegou o teu RO e ele vai conhecer. Ocorre que falta alguma coisa também, então ele não vai conhecer ainda, porque ele não vai transmitir para a turma. E aí, trancou de novo. Ou trancou um outro, trancou aqui, não trancou aqui na frente, trancou lá, vamos supor assim. Digamos que aqui deu tudo certo, chegou lá no TRT, aí trancou. Digamos que tranque aqui o teu RO lá no relator, você precisa de um caminhãozinho, você precisa de um caminhãozão, ó. Você precisa de um agravo, porque esse agravo vai ser o caminhãozinho que vai te destrancar, que vai levar o teu recurso para a turma. Por que que aqui é um caminhãozinho e aqui é um caminhãozão? Não só porque aqui o nome do recurso é maior, mas porque aqui tu já está com o pé no TRT, tu já está aqui dentro. Tu não precisa de um caminhão tão grande, né? Vamos fazer essa analogia? Tu não precisa de um caminhão tão grande, a carga não é tão grande, ela já está aqui no TRT. Então, você precisa de um caminhãozinho para levar o teu agravo até a turma. Então, agravo é o caminhãozinho que vai destrancar lá no TRT e o agravo de instrumento é o caminhãozão que vai destrancar aqui com o juiz para levar para o TRT. Tendo isso em mente, já é meio caminho andado. Então, nós já vimos o agravo de instrumento e nós já vimos o agravo, certo? Aqui eu vou riscar o embargo de declaração também, porque nós já sabemos em quais hipóteses que ele cabe, para sanar as contradições, enfim. Então,
temos essa linha do tempo. Entrou, vamos ter que apagar aqui, porque nós não vamos ter espaço para tudo. Vamos apagar o nosso caminhãozinho. Vamos apagar o nosso caminhão que destranca o nosso RO, leva para o TRT. Vamos apagar o agravo que sai do relator para levar para as turmas. E assim, vamos indo na nossa jornada do processo do trabalho. O RR. O que é o RR? O RR é o recurso de revista. Eu achei que tinha escrito errado. O RR é o recurso de revista. O que acontece? No RR, a gente põe o pezinho lá no TRT. A gente põe o pezinho no TST, desculpa. Quando a gente põe o pezinho no TST, vai ser primeiro julgado pelas turmas. Lembra que a turma vai receber o RO? E aí o RO, o resultado do teu RO, a decisão do RO, não te satisfez. Tu quer entrar com recurso. Então, o recurso vai ser RR, porque do RO cabe RR ao TST. Colocamos o nosso pezinho no TST, lembra que o nosso caminhãozinho? Não fiquei satisfeita, não gostei, quero entrar com outro recurso. Então, eu entro com RR. Não fiquei satisfeito? Contra o RR, eu vou entrar com embargos ao TST. Por que é o mesmo órgão que vai julgar dois recursos diferentes? Porque quem vai julgar o embargos ao TST vai ser a seção de dissídios individuais. Temos aqui também a seção de dissídios coletivos, né? E aqui vai ser o relator. E aqui vai ser as turmas, que então é um departamento, na verdade que eu quis dizer. E aqui vai ser outro departamento. Então, por isso que a gente tem dois recursos ainda para o mesmo órgão. O órgão, se esse embargo tiver a decisão e ela contrariar o recurso, se essa decisão contrariar a Constituição, a gente entra com recurso extraordinário, que nos leva lá para o STF, leva para o STF, tira do TST, e aí é sim o nosso ponto final. Mas vamos supor que entramos ali com embargos ao TST e não violou a Constituição, nosso ponto final vai ser aqui e não aqui. Certo? Então, o que nós já vimos? Vimos que a sentença cabe RO, do RO cabe recurso de revista, do RR cabe embargos ao TST, do embargos ao TST vai caber recurso extraordinário. O agravo de instrumento, ele destranca o nosso RO, ele destranca o RO e leva... ele destranca o RO e leva para o TST. Chegando no TST, a gente tem o RR. O agravo, ele destranca o nosso pedido, o nosso recurso lá no TRT mesmo, então lá no TST mesmo, então ele destranca lá. Temos o embargo de declaração e temos o agravo de petição. O que é o agravo de petição? O agravo de petição, ele só pode ser usado em uma hipótese, só tem uma hipótese, que é na fase de execução. Na fase de execução, no momento que nós tivermos uma sentença que seja recorrível, a gente entra com agravo de petição. Entramos com o agravo de petição. E é só na fase de execução. Então, aqui nós riscamos mais um recurso. Viu como é tranquilo? Do RO cabe RR. Do RR cabe embargos ao TST. Do embargos do TST cabe recurso extraordinário. Para destrancar no juízo que proferiu a sentença, eu uso o agravo de instrumento. Para destrancar lá no relator, para levar para as turmas, eu uso o agravo, que é um caminhãozinho menor, porque eu já estou dentro do TRT. Eu já estou lá. Para desmitificar, para esclarecer eventuais contradições, eu uso o embargo de declaração. E o agravo de petição é para recorrer uma sentença recorrível, se for uma decisão recorrível do juiz,
dentro do processo de execução. Certo? Então, olha como nós seguimos uma linha de raciocínio, como nós seguimos a nossa linha do tempo e chegamos ao momento da execução. Aquele momento em que vão ser recompensados, vai haver o pagamento e vai ser o fim da nossa trajetória. Então, eu vou apagar aqui os nossos recursos. Não esquece da musiquinha, até quase uma música, né? Do RO, cabe RR, mas se eu soubesse cantar e se eu soubesse tocar um violão, eu iria compor uma música. Ia ser bem fácil de gravar. Chega lá na OAB cantando do RO, cabe RR, como é que não vai decorar? Chegamos na fase de execução. A fase de execução. O que é importante a gente saber aqui para nossa prova? Na fase de execução, o juiz, ele não pode declarar de ofício a execução, certo? As partes, a parte que ganhou, as partes que ganharam, porque às vezes cada um vai ganhar alguma coisa, mas ele pode compensar, enfim, vai ter a sua particularidade, mas o juiz, ele não pode, por ofício, dar aquele impulso. As partes, elas têm que se manifestarem, certo? Outra coisa interessante é que na execução, bom, eu acredito que para nossas provas, o que a gente precisa ter em mente é a do ofício oficial. E detalhe, quando for jus postulandi, ou seja, quando a pessoa não tiver advogado, aí sim o juiz pode dar aquele impulso, ele pode determinar, porque ele vai ver que ele não vai ter, de repente, aquele conhecimento técnico, tá? Mas vamos manter em mente que não pode o juiz acordou hoje e quer dar impulso a essa execução. As partes têm que se manifestarem, certo? Então, pessoal, a nossa revisão de processo do trabalho é isso. É uma linha do tempo onde cada passinho, cada processo vai ser respeitado e vai ter uma consequência lógica. Vamos lá, vamos dar uma última revisada para a gente não esquecer? Na hora da prova, isso aqui tem que estar muito claro. A gente ajuiza uma ação lá na Justiça do Trabalho. A gente verificou a competência, que aquela competência é mesmo da Justiça do Trabalho, porque ela tira aqueles casos em que exclui. A gente tem um procedimento que pode ser sumário, sumaríssimo ou ordinário, que é definido apenas com o valor da causa, só tem essa questão. Temos os requerimentos, os requisitos da petição inicial, que são 5 passos: endereçamento, qualificação, fatos, pedidos e depois o fechamento da peça, onde vai ter local, assinatura e local, data e advogado. O processo foi recebido, ele foi sorteado, vai ser emitida uma notificação. A notificação, ela vai chamar para audiência. Essas partes, elas têm que comparecer. Quem pode se fazer substituir? O reclamado pode se fazer substituir pelo gerente ou preposto. O reclamante pode se fazer substituir pelo sindicato ou por um colega de profissão. Quais são as consequências se o reclamante não vai, se o reclamado não vai, quando arquiva, quando é adiado, isso tem que estar bem claro. A audiência, chegamos na audiência, é o momento em que o reclamado se manifesta, ele apresenta a sua defesa. Depois de apresentar a sua defesa, o reclamante não pode mais desistir sem ter a anuência do reclamado. Aí na audiência temos as provas periciais, as provas testemunhais. Na pericial vai sucumbir ao pedido, tá? Quem vai sucumbir? Aquele que foi vencido no pedido. As testemunhas, 2 para o sumaríssimo, 3 para o ordinário. Chegamos na sentença, temos os recursos do RO, cabe RR, da sentença cabe RO, do RO cabe RR, do RR vai caber embargos ao TST, depois do embargos ao TST pode caber recurso extraordinário se violar a Constituição. Depois nós temos o agravo de instrumento, que ele destranca o RO lá no juízo que proferiu a decisão, ele manda lá para o TRT, lá para o relator, é o caminhãozinho que leva, é o caminhãozão, na verdade, que leva ao TRT. Chegando lá no relator, ele vai receber, vai conhecer o recurso e vai enviar para as turmas. Se trancar no relator,
tem que entrar com agravo, que é um caminhãozinho menor, porque tu já está com o pé lá no TRT, tu quer só tirar do relator para as turmas. Chegando nas turmas, tu vai ter direito ao julgamento colegiado, que é um direito fundamental. Certo, gente? Até o momento em que depois passamos pro agravo de petição, que é que a gente entra quando houver uma decisão recorrível na execução, e a execução que não pode ser por ofício. A execução tem que ter a manifestação das partes, exceto quando for jus postulante. Tá certo, gente? Espero que tenham gostado, que seja útil e não esquece de marcar tudo no código, ele vai ser o teu melhor amigo na hora da prova e eu estou aqui torcendo por você, tá bom? Tchau, tchau!